Meu amado, minha amada, estamos aqui de volta para mais uma aula sobre do Egito a Canaã, um caminho, uma caminhada que fizemos e estamos fazendo de liberdade e cura. Hoje eu quero me refletir dentro desse tema para irmos para uma vida vitoriosa, como os egípcios estavam, né? Os israelitas, tudo que estava aquela confusão todinha, e o faraó permitiu que esse povo saísse, Moisés caminhou, atravessou o mar em busca de uma terra de felicidade, livre. É claro que eles teriam que trabalhar, mas ficariam livres, podiam cuidar das suas famílias, de seus gostos, numa terra que não seriam escravos como era no Egito. Hoje eu quero falar de crise, da nossa situação de crise. Com certeza você, eu, já enfrentamos muitas crises na nossa vida. Uma crise familiar, uma crise conjugal, crise financeira, um momento de uma crise emocional, e até algum problema de saúde. Você venceu essas crises? Outra pergunta: você saiu delas com confiança e domínio e otimismo? Na vida, todos nós enfrentamos crises, problemas, dificuldades, mas nem todas as pessoas vencem as dificuldades. Porque é verdade, a dificuldade não está na crise que estamos passando, mas na maneira como nós enfrentamos a crise. Vou repetir isso para você. A dificuldade não está na crise que nós estamos passando, mas a dificuldade está no modo com que eu enfrento essa crise. Quantas vezes tentamos resolver o problema da dificuldade que nos aflige? E acabamos criando outra dificuldade e outra crise, não é verdade? Assim, por não conseguir nos submetermos a eles, convencemos-nos de que não somos capazes de vencer as crises. Isso gera em nós uma insatisfação por constatarmos aqui nesse momento a nossa incapacidade de resolver um problema, uma crise. Atribuímos a nossa incapacidade para resolver problemas, defeitos, e então não buscamos e não encontramos a ausência das virtudes. Nesse momento é que a gente se sente por baixo, como se costuma dizer. Essa constatação parece ser geral. Quase todos nós temos dificuldade, irmãos, de conviver conosco mesmo. E não conseguimos um equilíbrio interior que nos permita aceitar que somos pessoas frágeis e nossos acertos, e somos também limitados. É uma batalha que acontece dentro do nosso coração. E reside aonde? Onde ela está residindo, Henrique? Bom, essa dificuldade reside de não aceitarmos, na maioria das vezes, aquilo que nós mesmos somos. Gostaríamos então de ser perfeitos, capazes, mais objetivos, mas isso não está ocorrendo. E por quê? Nenhuma pessoa é desta forma, lembre-se disso. Todos nós temos limitações. E para nos curarmos das limitações, substituímos por outras mais objetivas, e isso vai levar muito tempo. Nesse campo, não acontece nada que ocorra da noite para o dia. Nossos hábitos, nossas ideias, o que fazemos de nós mesmos, levou tempo para ir sendo construído de maneira, muitas vezes até distorcida. Para atingirmos, então, as melhores atitudes, importa o quê? Que tenhamos paciência, paciência comigo mesmo, não me cobrar por coisas que eu não posso mudar agora, mas chegará o tempo. Então, se essa paciência comigo mesmo, convivendo com os hábitos cativos que estão dentro de mim, mas com paciência, até que possamos incorporar hábitos mais salutares, mais saudáveis em cada procedimento que nós vamos ter. Quem não aceita, até que atinja um nível melhor, conviver consigo mesmo, acaba sem paciência, sendo uma pessoa irritada, mal-humorada. Vou repetir ainda, porque isso é muito importante.
Se eu não aceito conviver com o meu jeito de ser, comigo mesmo, eu acabo então uma pessoa impaciente, irritada e mal-humorada. Até que eu atinja o estado melhor, eu fico assim. A paciência que devemos ter nesse sentido já é o início de uma grande sabedoria para a nossa vida, que vai permitir-nos conviver conosco mesmo até atingir algo melhor, um alvo melhor. Outro ponto que deve ser considerado, que é os obstáculos, as dificuldades. Elas estão aí para serem vencidas. Eu tenho dificuldade, eu não vou ligar mais para isso. Não! É para ser vencida cada dificuldade. Quando esperamos, quando a gente superamos, na verdade, ficamos esperando aí para vencer a dificuldade e superamos, nós temos um crescimento espiritual e emocional enorme quando nós superamos algumas dificuldades. As dificuldades e problemas estão aí para permitir o meu crescimento. A dificuldade vem a criatividade, vem as ideias, vem a solução. Então eu estou crescendo como pessoa. Até que tenhamos sabido usar todas as ferramentas, amados, que estão dentro de nós, devemos lutar para obter a nossa vitória interior. Tudo está no nosso coração, tudo está no nosso modo de ser e determinando meus sentimentos e emoções. Quase sempre nós entregamos os primeiros sinais que vão exigir esforços, empenho. Nos entregamos. Não raro nós optamos por situações mais simples e acabamos, como diz o ditado popular, empurrando com a barriga, deixando o tempo passar, deixando o tempo correr. Ora, ninguém vence uma dificuldade fugindo dela. Quais são as dificuldades que estão no seu coração? Tem um texto que nós temos que aprender, muito importante para nós. Em Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 39, nos fala das dificuldades, dos problemas, das crises enfrentadas pelos primeiros cristãos e como eles deveriam vencer as suas crises. E é sempre oportuno, então, buscarmos em Hebreus, capítulo 10, no versículo 32, esse texto que diz: suportar grande combate às aflições, suportem com grande combate às aflições. É resistir, perseverar, lutar, combater. Eis aí o segredo de vencermos, então, as crises e as dificuldades da vida, pois ninguém vence uma crise desistindo dela, fugindo, correndo, tendo medo dessa crise. Os primeiros cristãos foram orientados a viver as suas crises como um atleta que vence os desafios por uma qualidade chamada perseverança. A palavra grega teles, traduzida do texto combate, luta, é a origem da palavra grega atleta, permitindo entender que se quisermos vencer nossas lutas, combates e crises, precisamos enfrentar como atletas, com perseverança. A mensagem do Evangelho de Nosso Senhor é sempre uma mensagem de esperança, de mudança, transformação, de ânimo, vitória e, por último, salvação. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você. Desejamos vencer a crise e as dificuldades da vida? Desejamos isso? Então vamos abrir o centro da nossa vida, a nossa mente, para o Evangelho. E o centro da nossa vida, que a Bíblia chama de coração, para o Senhor Jesus, para experimentarmos vitórias sobre qualquer crise da vida. Segundo ponto está no versículo 33 do capítulo 10 de Hebreus. Não lanceis fora a vossa confiança. Quando enfrentamos as nossas crises, o primeiro sentimento que invade o nosso coração é a incerteza, a dúvida da vitória. Daí nasce o sentimento de derrota, imediatamente. Admitindo, eu não consigo vencer, a gente vai se convencendo, não posso, não tem mais jeito, não dá mais. E o que a palavra está dizendo? Não lanceis fora a sua confiança. No fundo,
É porque eu não insisti que eu tenho derrota. Não perseverei. Toda a semente de solução de problema já estão dentro de nós. Perseverança é nós que temos que ter. Você é que, e eu é que não experimentamos a tremenda verdade, não fomos até o fim buscando a verdade, que muitas vezes é nossa. Não devemos esquecer nunca de que no fundo de qualquer problema, qualquer tipo de angústia que nós passamos, há uma solução. Então, tenha confiança nisso. Não lanceis fora a vossa confiança. No versículo 38, capítulo 10 de Hebreus, tem outra palavra. Enfrente as crises com fé. Ora, a fé firmada em Deus, irmãos, em Jesus, nos leva a vencer qualquer tipo de crise e dificuldade da nossa vida. Sem fé é impossível vencermos a vida, pois tudo que formos fazer, nós precisamos de fé. Para qualquer coisa, tenho fé. Precisamos de fé para acreditar que vem um novo dia na nossa vida. Fé para acreditar que teremos alimento diário todos os dias pela providência de Deus. Fé para tomar um transporte que nos levará a um local de trabalho e assim por diante. Nesse texto, em frente às crises com fé, nós estamos seguindo, percebemos que aqueles cristãos estavam enfrentando terríveis sofrimentos e perseguições para que Hebreus tivesse essa palavra. As vitórias que venceu o mundo, as crises, problemas, foi a nossa fé. Toda vitória que venceu o medo, as crises, os problemas, é a nossa fé. 1 João, versículo 3, capítulo 3, versículo 4. No mundo sempre teremos crise. É impossível não ter crise, de todas as formas como nós já falamos. Crises que devemos enfrentar. Em João 16, versículo 33, você pode consultar. Mas venceremos como? Com perseverança, confiança em fé em nosso Senhor Jesus. E aí, como diz Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, seremos mais do que vencedores. Oh, glória a Deus! Então, entregue a sua vida a Deus, como eu quero entregar o meu coração em Jesus, e Ele me dará vitória sobre todas as dificuldades e problemas. Todo aquele que é nascido de Deus vence as crises. Então, vamos buscar essa experiência para sermos vencedores. Que a graça de Deus esteja conosco. Que cada reflexão nos faça olhar que muitos estamos parados na vida, não temos a Canaã, a vitória, porque estamos ainda atolados em crises interiores, em derrotas interiores. Deus te abençoe e te guarde, te faça um homem, uma mulher, um ser, como eu quero ser também, como eu quero encontrar essa vitória, em busca de uma nova vida, uma nova esperança que pode estar às portas e nós não estamos tomando posse. Até a próxima última aula e fique com Deus.